Existe um lugar no Brasil onde a ausência virou rotina, onde a seca não é apenas um fenômeno natural, mas o início de uma cadeia de abandono que atravessa gerações. O sertão nordestino costuma ser retratado como terra de resistência, fé e força. Mas por trás dessa imagem existe uma realidade muito mais dura. Um território onde a água vira poder, a pobreza vira negócio, a violência ocupa o vazio do Estado e o povo é empurrado para fora da própria terra. Neste vídeo, vamos atravessar o sertão real, da seca que castiga o corpo ao sistema que mantém a dependência, do cangaço antigo ao crime moderno, do desmatamento silencioso ao êxodo que esvazia cidades inteiras. O sertão que vamos mostrar não pede pena. Ele exige que o Brasil encare o que construiu. Número 1. A seca como origem de tudo. Começamos pelo elemento que sempre aparece primeiro quando se fala do sertão: a seca. Ela chega antes das estradas, antes das escolas, antes dos hospitais. Chega silenciosa, lenta, se espalhando pelo chão rachado e pela vida de quem mora ali. No sertão nordestino, a seca não é exceção. Ela é rotina. Um fenômeno climático recorrente que molda a paisagem, o tempo e o destino de milhões de pessoas. Mas reduzir o sertão à seca é uma forma conveniente de esconder tudo o que vem depois dela. O clima do semiárido é duro por natureza. As chuvas são poucas, mal distribuídas e concentradas em períodos curtos do ano. O solo é raso, pedregoso, incapaz de reter água por muito tempo. Os rios são intermitentes. Correm cheios por alguns meses e desaparecem logo em seguida, deixando apenas leitos secos e marcas de lama endurecida. Esse cenário se repete no sertão do Ceará, de Pernambuco, da Bahia, do Piauí. A paisagem muda pouco, mas a luta diária se renova a cada estação. É nesse ponto que a vida do povo aparece com mais força. No sertão, acordar antes do sol não é escolha, é necessidade. Em muitas comunidades, buscar água significa percorrer longas distâncias sob um calor que castiga o corpo e esgota cedo. Mulheres e crianças seguem por estradas de terra, carregando baldes pesados, sabendo que aquela água precisa durar o dia inteiro. Água para beber, para cozinhar, para os animais. Cada litro é calculado. Cada uso é pensado. Quando a água acaba, não existe alternativa imediata. Existe apenas a espera. A espera pela próxima chuva, quase sempre incerta, ou pela chegada do caminhão-pipa, que nem sempre vem no tempo certo. Os animais sentem antes. Cabras, bois, cavalos emagrecem até o limite. Muitos caem no meio do caminho, vencidos pela sede. Outros sobrevivem apenas o suficiente para serem vendidos a preços humilhantes. Cada animal que morre leva junto um pedaço da segurança daquela família. No sertão, perder um animal não é apenas perder um bem. É perder alimento, renda e futuro. Ao longo da história, a seca se repetiu como uma ferida aberta. No século XIX, grandes estiagens provocaram êxodos em massa. Famílias inteiras abandonaram suas terras, caminhando sem destino, empurradas pela fome e pela sede. No século XX, o cenário se repetiu com outros nomes, mas com a mesma dor. Mortes silenciosas, longe dos registros oficiais. Crianças que não resistiram. Idosos deixados para trás. O sertão foi esvaziado mais de uma vez, não porque o povo quis partir, mas porque não teve escolha. E aqui, precisamos deixar algo muito claro. A seca sozinha não explica o desastre social do sertão. Ela é o ponto de partida, não o ponto final. O que transforma a falta de chuva em tragédia é a ausência de estrutura. São os açudes que nunca chegam onde deveriam. As adutoras prometidas que ficam pelo caminho. Obras iniciadas e abandonadas. Soluções emergenciais que se tornam permanentes. O caminhão-pipa é o símbolo mais claro disso. Ele aparece como salvação momentânea, mas também como dependência. Água distribuída em dias certos, em quantidades controladas, muitas vezes condicionada a favores, promessas ou silêncio. No sertão, a água não é apenas um recurso natural. Ela é poder. Quem controla a água controla a sobrevivência.
É nesse ponto que começamos a enxergar algo mais profundo. A chamada indústria da seca não vive da ausência de chuva, mas da ausência de solução. Ela se alimenta da emergência constante, do improviso eterno, da população mantida no limite. Resolver o problema significaria perder controle, perder influência, perder dinheiro. Enquanto isso, o povo segue resistindo, adaptando a vida ao pouco que tem, reaproveitando cada gota, inventando formas de sobreviver em um território onde a natureza é dura, mas onde o abandono é ainda mais cruel. E é por isso que precisamos encerrar essa parte com uma verdade simples e incômoda. No sertão, a seca não mata sozinha. Ela mata quando encontra abandono. Número 2. A indústria da seca. Se a seca é o ponto de partida da tragédia sertaneja, o abandono é o que transforma a dificuldade em destino. O sertão nordestino não é apenas uma região castigada pela natureza. Ele é uma região esquecida por escolha, esquecida por conveniência, esquecida porque, há mais de um século, a miséria do sertão deixou de ser um problema a ser resolvido e passou a ser um negócio a ser administrado. Desde o final do século XIX, a seca se tornou a explicação perfeita. Sempre que a chuva falha, governos aparecem com discursos de emergência, promessas de obras grandiosas e soluções provisórias que nunca se encerram. A seca vira desculpa. Desculpa para a fome, desculpa para a pobreza, desculpa para a ausência do Estado. Em vez de planejamento, improviso. Em vez de solução definitiva, favor político. Essa narrativa se repete geração após geração. A seca chega, o sofrimento explode, recursos emergenciais são liberados, caminhões-pipa entram em cena, políticos ganham visibilidade, e quando a chuva retorna, tudo é esquecido. Nenhuma estrutura fica, nenhuma transformação acontece. O ciclo se fecha apenas para recomeçar na próxima estiagem. Esse modelo não é inevitável. Ele não é imposto pela natureza. Basta olhar para outras regiões do mundo. Israel, por exemplo, possui áreas com clima ainda mais árido do que o sertão nordestino. A Califórnia convive com secas severas, longas e recorrentes. Mesmo assim, essas regiões conseguiram garantir acesso constante à água por meio de gestão eficiente, reaproveitamento, tecnologia simples e planejamento de longo prazo. O problema do sertão nunca foi apenas a falta de chuva, foi a falta de decisão. Nos anos 60, o jornalista Antônio Calado deu nome ao que muitos já sentiam na pele: a indústria da seca, um sistema que transforma a miséria em instrumento de poder. Em vez de eliminar a dependência, ela é mantida. Em vez de autonomia, cria-se submissão. A água, que deveria ser um direito básico, passa a ser moeda de troca. É nesse cenário que o voto de Cabresto ganha nova forma. Não mais apenas pela terra ou pelo emprego, mas pela água. Caminhões-pipa se tornam ferramentas políticas. Quem apoia, recebe. Quem questiona, espera. Quem se opõe, sofre. A distribuição não segue critérios técnicos. Segue alianças. Segue interesses. Segue eleições. A água pública deixa de ser pública e passa a ter dono. Enquanto isso, um paradoxo cruel se estabelece. Populações inteiras enfrentam racionamento, caminham quilômetros em busca de um balde de água, racionam cada gole. Ao mesmo tempo, grande parte da água disponível é direcionada para grandes projetos de irrigação voltados para o agronegócio. Em estados como o Ceará, a maior fatia da água pública atende grandes exportadores de frutas, enquanto comunidades vizinhas vivem sob escassez permanente. A água existe. Ela apenas não chega para quem mais precisa. Esse modelo se sustenta porque está ligado a uma estrutura histórica antiga. Desde o período das capitanias hereditárias, o sertão foi tratado como espaço de exploração. Grandes extensões de terra concentradas nas mãos de poucos. Latifúndios improdutivos convivendo com famílias sem acesso ao mínimo. O coronelismo moldou relações de poder baseadas na dependência, no favor e no medo. A terra concentrada gerou poder concentrado, e o poder concentrado moldou o abandono. O Estado, quando aparece, quase sempre chega tarde.
chega com ações emergenciais, chega com discursos, chega com obras que não se conectam com a realidade local. Nunca chega com transformação estrutural. Nunca chega para romper o ciclo. O sertão se acostumou a ser visto como problema momentâneo, nunca como prioridade permanente. As grandes obras simbolizam bem essa lógica. A transposição do Rio São